Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Conexão Mais Saúde e hoje as dicas vão ser top demais. Até vou deixar aqui 5 dicas com a doutora Eliana Pires para não perder a sua visão, ou como a gente não combinou nada, quem sabe para melhorar a sua visão. Tudo bom, doutora Eliana? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é sempre honroso falar com vocês que trazem aí essa estimulação e essa notoriedade, o respeito à saúde da nossa comunidade. Não, para nós é um prazer, né? Sei que tua vida é uma loucura, dia a dia super corrido, para nós é um prazer ter você aqui, né? Acredito que a gente vai ficar uns minutinhos aqui, mas ter esse teu tempo para passar para o pessoal que está nos assistindo, né? Dicas de... Até ontem eu pensei assim, vamos falar 5 dicas para não perder a visão. Mas eu sei que vai envolver, é um assunto bem amplo que vai envolver muitas coisas. E para começar, eu estou usando óculos agora, né? Uso para notebook, para leitura, para livros. Quem tem miopia ou até mesmo astigmatismo, é melhor óculos ou lente de contato? Qual que é melhor? Boa pergunta, boa pergunta. Na realidade, quando você tem uma alteração da refração, ou seja, uma miopia ou uma hipermetropia ou um astigmatismo, ou mesmo um astigmatismo combinado com a hipermetropia ou astigmatismo combinado com a miopia, o óculos ele ajuda muito, desde que o astigmatismo não seja muito irregular. Quando você tem um astigmatismo irregular, lentes de contato de desenho especial consegue corrigir melhor essa irregularidade e dar uma regularidade na imagem. Então, depende muito de caso a caso. Por exemplo, depende também da profissão também? Às vezes você indica conforme a profissão também do paciente? Então, imagina que um paciente tem uma irregularidade da córnea chamada ceratocone e com a lente de contato, ele atinge uma visão de 20/20, que é 100%. Com o óculos, ele atinge uma visão de 80%. Mas essa pessoa tem como profissão o agronegócio. Então, obviamente que eu vou preferir deixá-lo enxergando 80% com óculos do que colocar uma lente de contato que ele vai estar exposto ao campo, à poeira e pode até se machucar com essa lente. Então, uma atividade social, uma prática de esporte, dirigir noturno, a lente de contato pode beneficiá-lo. Mas no momento que ele estiver no campo ou ela estiver no campo, a opção seria o óculos. Com relação a outras... Ele pode pegar, tem também a questão às vezes de pegar resíduos, se for lente? Tipo, pelo exercício ali do campo e tá fazendo alguma coisa e pegar resíduos na lente e ficar ali por um período mais longo? Sim, e inclusive no campo a gente tem, pensando em vegetais, a gente tem presença de fungo. E fungo na lente é um risco muito grande, porque diferente da bactéria, a bactéria ela se desenvolve muito rápido, faz aquela secreção purulenta. Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer que a bactéria é como uma vedete, ela já chega gritando, né? Com todo respeito às vedetes. Mas enfim, ela chega apresentando que ela está ali. Já o fungo, ele vai lentamente. E por ele ir lentamente, ele vai machucando aos poucos, provocando pequenas erosões na superfície da córnea. E aí, quando você detecta a presença do fungo, normalmente você já está com uma úlcera bem acentuada, de difícil tratamento, com prognóstico muitas vezes reservado para a visão. E quando a gente diz prognóstico reservado, a gente quer dizer de alto risco para a visão. E daí, quando o pessoal descobre mais assim adiantado, o tratamento também tudo é mais complexo, né? Tudo é mais complexo, tudo é mais prolongado. As medicações, normalmente você tem que mandar manipular. Nós temos várias... Chega a entrar com corticoide, dependendo de alguns casos? Na realidade, assim, depois de uma fase cicatricial, que você já eliminou o micro-organismo, daí sim você pode entrar. Mas, na realidade, o fungo, quando ele está em atividade, a gente vai entrar com um antifúngico específico para aquele tipo de micro-organismo, né? Mas com relação à questão de usar lente de contato
como eu falei, do pessoal do agronegócio, nós temos também algumas situações que não, a visão não chega com 20/80 com óculos, chega com... desculpe, a visão não chega a 80% com óculos, ela chega a 20% com óculos, aí realmente fica muito difícil. Aí, de fato, tem que colocar a lente de contato com desenho especial mesmo para quem está exposto a intempéries, a poeiras, a defensivos agrícolas. E nesse caso, o que a gente orienta? Usar o EPI. O EPI realmente é importantíssimo. E o pessoal não usa, né? Não Muitas usa. vezes o pessoal descuida, né? Exatamente. Então, usar um óculos que feche lateralmente para diminuir o índice de poeira ou de sujidade que possa ir para a lente de contato é uma situação que ajuda bastante. A outra forma é realmente cuidar muito bem com relação à higienização dessas lentes, né? E manter obrigatoriamente as revisões periódicas à oftalmologia. E crianças, você recomenda usar lente de contato ou não? Porque até saiu uma matéria no nosso site, né? Até o site da revista Mais Saúde, que é o maissauderevista.com, que foi até isso que ontem eu me inspirei bastante, sim, porque teve umas perguntas, né, que a gente fez e teve uma repercussão muito grande, né? E até uma delas era a questão de crianças, que se sempre vão usar óculos ou alguns casos dá para usar a lente de contato, né? Porque geralmente criança a gente vê mais usando óculos, né? Sim, a tua pergunta é bem interessante. Na realidade, a criança, existem algumas alterações pontuais que faz com que você use a lente de contato. Por exemplo, catarata é uma alteração que ocorre na segunda lente do olho. Nós temos atrás da pupila o cristalino, que ele é incolor como um cristal e quando a gente é jovem é chamado de cristalino. Com o passar dos anos a pele modifica, o cabelo modifica, o cristalino também modifica. Ele perde a transparência e começa a desenvolver a catarata. Então, na criança nós não vamos encontrar uma catarata senil, mas nós podemos encontrar uma catarata congênita. Então, digamos que a mãe teve algum problema durante a gestação e isso acabou passando para a criança na fase de desenvolvimento do globo ocular. Então, entre outras patologias, a criança pode nascer com catarata congênita. Outra questão, tem uma alteração genética que pode também vir a desenvolver. Então, assim, autossômico recessivo, pulou algumas gerações e acabou caindo naquela criança que acabou de nascer. Então, quando você remove essa catarata, o olhinho ainda é muito jovem, então ele não tem uma boa indicação lá na primeira infância de se implantar uma lente intraocular, como a gente faz nos adultos, ou que é possível fazer também no pré-adolescente ou no adolescente. Então, nesse momento, como o grau é muito alto e às vezes, quando a catarata é binocular nos dois olhos, você tira as duas cataratas e põe óculos para a criança. Mas quando é em um olho... funciona bem daí. Sim. E aí, claro, vai fazer estimulação da visão. Quando é em um olho só, que a gente chama de monocular, aí você tira, vai ficar faltando lá 15, 16, 18 graus. E o cérebro da criança ou do adulto, ele aceita um limite de diferença de um olho para o outro. Acima de 5 graus, dificilmente a criança consegue aceitar. O adulto, acima de 3 graus de diferença de um olho para o outro. Não é que não pode ter mais de 5 graus, que não pode ter essa diferença de um olho para o outro. Então, se a criança tem lá 1 grau do lado direito e 18 graus do lado esquerdo faltando... Uma diferença muito grande, muito né? grande, você não tem como colocar essa correção no óculos. Aí sim, essa criança vai para a lente de contato. Claro que a gente vai precisar de orientar os pais, os cuidadores, enfim, babá, vovó, todo mundo que passa a fazer parte do convívio diário dessa criança. Porque se essa lente cair, se essa lente deslocar, o adulto tem que prestar o atendimento de forma correta. Mas para isso, claro, é feito todo um treinamento com a família ou com os prestadores de serviço para a família. Nossa, e eu tinha mais a visão que catarata não era uma doença de criança, né? Porque sempre a gente pensa em catarata já do pessoal ali mais terceira idade, né? Então, isso é uma coisa bem bacana, assim, né? A gente está formando também, porque a gente geralmente pensa catarata mais
Mas o pessoal um pouco mais idade, né? Se a gente falar em estatística, você vai jogar aí que entre 70% e 80% da população que faz a cirurgia de catarata é pela catarata senil, né, ou pré-senil. Mas existe uma parcela também das cataratas infantis, das cataratas congênitas. E em se falando em catarata infantil, você pode também ter uma catarata infantil, uma criança está correndo, brincando em casa. Acidente domiciliar é um dos principais causadores de catarata na infância. A criança pode cair e bater com o olho em alguma coisa, em algum objeto, que não chega a perfurar o globo ocular, mas pelo trauma desenvolve uma catarata traumática. No trinco da porta é muito comum deles baterem por causa da altura deles. Bancada de cozinha é um outro local perigoso. E como que os pais ou o responsável, como que pode perceber que é uma lesão que tem que levar no oftalmologista? Por exemplo, assim, de batida, né? Tá brincando, às vezes, bateu aqui, bateu num trinco, né? Mas como tu perceber na hora que é alguma coisa que precisa ser levado mesmo no médico oftalmologista, que é alguma mais grave, né? Porque acredito que muita gente às vezes olha, não, só uma batidinha, não precisa levar, tá tudo tranquilo, né? O grande problema é o batidinha, né? Porque às vezes a criança estava fazendo uma arte que toda criança faz, né? Então a mãe falou, pare de pular aí no sofá que você vai se machucar, e continuou pulando, e de repente caiu no apoio de braço e bateu o rosto. O olho ficou vermelho, a criança ficou quieta. Vá olhar, porque normalmente alguma coisa machucou, mas naquele momento pode não querer falar com medo de levar a repressão, né? Levar o xingão da mãe, né? Mais ou menos aí. Eu não queria dizer esse xingão, mas é isso mesmo. Então, com medo de sofrer a repressão, a represária, enfim, a criança muitas vezes silencia. E aí você tem que começar a observar, está com o olho vermelho, o que aconteceu, está lacrimejando, né? Então, precisa ser visto por um profissional, por alguém da oftalmologia que possa fazer os diagnósticos corretos. Por quê? Porque dentro do consultório nós temos equipamentos que permitem que a gente coloque todas essas estruturas, tanto de superfície do globo ocular como as estruturas internas, em grande tamanho, e com isso a gente consegue dimensionar o tipo de lesão, o grau da lesão, e se isso pode ser tratado de forma conservadora, se necessita de alguma medicação, ou até mesmo de um procedimento cirúrgico, uma orientação para os pais. Então, bateu o olhinho, nesse momento, não desenvolveu a catarata traumática, mas traga essa criança com 3 meses, traga essa criança com 6 meses. É bom continuar levando no pós depois para acompanhar. Exatamente, porque no momento do trauma, só se ele for muito intenso, ele pode desenvolver a catarata em questão de horas ou dias. Mas você pode desenvolver a catarata ao longo dos meses. Então é importante que um profissional acabe acompanhando essa criança até para poder dar o feedback ideal para a família, o que tem que se fazer nas circunstâncias de trauma. A gente sabe, né, que tem dois tipos de pais, e quem não é pai, mas as avós responsáveis, né? Tem gente que às vezes a gente até brinca que é super assustado, que às vezes te leva correndo no profissional, às vezes qualquer batidinha assim que tu vê que já é, nossa, vou levar, né, no médico, vou levar no dentista se bater o dente, né? E a gente sabe que às vezes tem os pais que são mais tranquilos, né? Então por isso que é a questão, né? Porque às vezes fala, não, é só uma, né? É só algo ali que ficou batidinha e deu, então tipo, né? É bem difícil para quem é pai ponderar, né? Se realmente é grave, né? Ou se realmente não é, mas no olho é uma coisa que tem que ter um cuidado um pouco maior, né? É porque assim, quando você cai e você dá uma raspada no braço, fica desconfortável, fica ardendo a pele, mas no olho, quando ele sofre essa raspagem, que a gente chama de abrasão de superfície, quando ele sofre esse tipo de situação, fatalmente uma das primeiras queixas é dor intensa, tá? Após alguns minutos ou até uma meia hora, 1 hora depois do trauma, então começa com dor intensa, não consegue abrir o olho, lacrimeja bastante, uma hiperemia conjuntival importante, e quando a criança consegue ou o adulto consegue abrir o olho,
pode fazer um teste. Não apertar o olho, mas colocar a mão em forma de copinho, coloca e pergunta se consegue ver os dedos. Vai um pouco mais distante, está vendo? Faz no outro olho, em forma de copinho. Mostra os dedos, está conseguindo ver. Aí pede para fazer. Para numa determinada posição, pega um quadrinho, uma revista, uma figura, e aí coloca na frente. Você consegue ver da mesma forma com esse, como você consegue ver com esse? Isso também ajuda no autoexame, até dizer se realmente bateu, eu preciso de levar meu filho, mas não, ele não está enxergando direito. Então, isso mostra sim que nós estamos diante de uma urgência. Até para passar para o médico, né? Para passar ali para a secretária, para ir pro profissional, para saber o nível de urgência, né? Exatamente. Então, nós da oftalmologia, a gente está acostumado com um público que é extremamente cuidadoso com os olhos das crianças, mas nós também temos um outro público que não seja cuidadoso, mas que tem uma atividade profissional, que trabalha e às vezes um irmão mais velho cuida do irmão mais novo, e aí ocorre um silêncio quando eles se machucam, na tentativa de dizer assim, você aguenta a tua dor aí, porque se o pai ou a mãe ficar sabendo, o bicho vai pegar em casa para nós dois. Então, prestar atenção, principalmente quando você tem crianças, adolescentes ou pré-adolescentes cuidando de crianças dentro de casa. Não com a finalidade de punir nem nada, mas porque eles de fato eles têm aquela preocupação de não causar uma contrariedade para os pais. Para os pais, né? Para não levar o legítimo xingão que eu estava brincando recentemente, né? E na questão de lente de contato, uma coisa que a gente vê bastante, assim, nem só, mas até adulto mesmo, que às vezes no cansaço do dia a dia acaba dormindo com as lentes de contato. Não todos os dias, algumas noites tira, algumas noites esqueci, só lembrei outro dia de manhã quando acordei e fui lavar o rosto que eu dormi com as lentes. O que causa, quão prejudicial é para a saúde você dormir com as lentes de contato? Apesar que acho que tem algumas lentes que são feitas que dá para dormir, né? Não é tão prejudicial para a saúde, né? Então assim, vamos voltar um pouquinho na história da lente de contato. Alguns anos atrás, quando surgiram as primeiras lentes de contato, elas eram feitas de um material, e o material que a gente... um polímero. O polímero é um tipo de plástico, tá? Então essas lentes eram feitas de um polímero que deixava passar uma quantidade baixa de oxigênio. Então a córnea ela é transparente. Se ela é transparente é porque ela não tem vaso sanguíneo, mas a gente recebe a nutrição através dos vasos sanguíneos. Então como é que chega a nutrição para a córnea? Ela chega através do filme lacrimal aqui fora, do oxigênio, e do lado de dentro do olho nós temos um líquido chamado humor aquoso que também pode trazer os nutrientes para essa córnea. Pois bem, se eu coloco uma lente de contato aqui, que vai concorrer com o meu filme lacrimal, que vai deixar passar poucos nutrientes, que vai deixar passar pouca oxigenação para a córnea, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar se virar. Ela vai começar a chamar vaso sanguíneo para ela. E aí nós começamos a perder a qualidade de transparência da córnea, nós podemos induzir várias patologias, como uma úlcera de córnea. A gente vai desde uma ceratite, que é como se soltassem a camadinha mais fina da córnea, até uma úlcera de córnea ou uma perfuração, uma vascularização corneana, que são casos que normalmente acabam terminando em transplante de córnea e que às vezes o resultado pode não ser o melhor. Tá? Então a lente de contato começou lá atrás como um produto que tinha que ficar pouco tempo no olho, que se ficava ali no máximo 4 horas. Daí depois começou a se melhorar o material, ficou 8 horas. E aí surgiram novas tecnologias. O apelo da empresa para fazer com que as lentes e que o paciente ficasse com uma lente mais cara é que ele poderia não só ficar um tempo maior, mas inclusive dormir com a lente.
Só que tanto a Sociedade Brasileira de Lente de Contato e Córnea como a Sociedade Americana e Europeia pegaram esses produtos e começaram a desenvolver as pesquisas e também ver os resultados dos pacientes. E começou a se aparecer os problemas das pessoas que dormiam com a lente de contato. Então hoje o que a gente diz? Eu tenho um material que deixa passar oxigenação importante para a minha córnea e que na publicidade do passado dizia que eu podia dormir com a lente. Não durmam. Usem o melhor material para manter a melhor oxigenação, para concorrer o menos possível com o teu filme lacrimal e com isso você vai ter uma saúde ocular. A lente é uma prótese que está ali em cima. Mas o ideal é que ela se comporte como se ela não existisse na superfície do olho. Então, lentes de contato com tecnologias, com produtos, com materiais de alta tecnologia que permitam uma excelente oxigenação, excelente. Você pode ficar um tempo maior. A dica é, se você colocou a lente de manhã, trabalhou, foi para a universidade, foi para o colégio, seja lá para onde que você foi, que você ficou o dia inteiro com essa lente. E à noite você tem uma festa. Então chega na tua casa, tira a lente de contato, faz a higienização, coloca no box, naquele estojinho, deixa submerso com a solução e daí, um pouco antes de ir para a festa, pega a lente, enxágua, coloca no olho e vá para a festa. Dá para ficar com uma lente de alta tecnologia de manhã até de madrugada? Até dá, mas vai chegar um horário ali depois das 22 horas que você só vai lembrar que tem olho. Você não vai conseguir curtir a festa. Tipo, provavelmente eu Vai nunca usei. incomodar. Eu nunca usei lente, né? Até agora eu estou usando óculos, né? Mais para essa questão né? Da tela do celular, notebook, leitura, né? Mas provavelmente a pessoa deve sentir meio ressecar, né? Quando tu tá numa festa e tu já colocou a lente de manhã, ficou toda manhã, toda tarde, ali umas 22 horas tu deve se sentir como se tivesse ressecado a lente de contato, né? Isso, e o maior problema é que o paciente que faz uso irregular, ele vai diminuindo essa sensibilidade. Ah, ele já começa a não sentir. Ele já começa a não tanto. sentir, então só quando está muito agravado é que ele percebe. Tá? A outra dica, falando em lente de contato, é que, assim, siga corretamente as trocas, tá? Então, existem lentes one day, que você coloca de manhã e à noite você tira e joga no lixo. Existem lentes que você usa por uma semana, existem lentes que você usa por 15 dias e existem lentes que você usa por 30 dias. Ah, eu abri a minha lente, mas eu só usei um dia e já deu 30 dias. Jogue fora. A lente de contato, enquanto ela está dentro do blister, lacrada, digamos que tenha lá agosto de 2025, ela vale até agosto de 2025. No momento que você abriu, que ela entra em contato com o oxigênio, fatalmente ela vai começar o processo oxidativo, ela vai envelhecer. E aí você vai levar essa alteração para o teu olho. Ah, mas eu vou jogar a lente de contato boa? Sim, você vai jogá-la na iminência dela ficar ruim, mas eu não posso esperar ela estragar para eu tirar, por quê? Porque ela está em contato com o meu olho. Então, na iminência dela ficar ruim é que eu vou tirar e jogar fora. E É que o pessoal às vezes tem pena, né? Aí não pensa no olho, né? Tem pena de jogar a lente, ele fala, nossa, eu abri um dia, usei um dia e já vou jogar fora no dia seguinte, né? Se está dando prazo de validade ali, né? Exatamente. A outra dica de lente de contato, usar lágrimas artificiais, lubrifique o seu olho, tá? O teu olho precisa de lágrima, a tua lente também precisa para ela manter a qualidade da estrutura dela. Se começar a ressecar demais, eles vão começar a disputar, então para a lente vai ficar mais ou menos, para o olho vai ficar menos, né? E com relação ao tipo de lágrima, é importante conversar com o profissional, com a oftalmologia. É importante que isso realmente tem que ficar muito claro. Por que lente de contato é ato médico? Porque só o médico oftalmologista tem condições tanto de conhecimento quanto de equipamentos para colocar você diante de um aparelho e verificar se essa lente está bem adaptada, se mesmo sendo, por exemplo, digamos que eu e você temos o mesmo grau, tá? Mas nós temos curvaturas diferentes do nosso olho, nós temos diâmetros diferentes, nós trabalhamos em ambientes diferentes, a forma de piscar é diferente.
Por isso, uma lente que pode funcionar para mim, pode não funcionar para você. Então, o grau é só um dos parâmetros da lente de contato. Porque o pessoal pensa mais na questão do grau, né? Dificilmente, assim, quem é leigo até no assunto vai pensar, não, mas é o mesmo grau, mas não pensa em toda a curvatura do olho, toda a dimensão do olho, né? Exatamente. Que pode ser bem diferente do meu caso para o seu, né? Exatamente. E o fato da lente ser descartável não significa que ela sirva para qualquer um, entendeu? Ela é descartável pensando em termos de troca, pensando em termos de você ter um material mais fino que possibilite sempre pensando na saúde ocular. Mas ele tem parâmetros que têm que ser respeitados. Então, assim, eu preciso personalizar a lente para o meu olho, eu preciso personalizar a lente para o teu olho, tá? E a outra dica com relação à lente de contato, falando em materiais e medicamentos, são as soluções utilizadas. Existem soluções específicas para cada tipo de lente de contato. Você não pode usar uma solução que não é adequada para aquela lente. Primeiro, você vai diminuir o tempo de vida útil da tua lente. Segundo, esse maltrato que você está fazendo para a lente, ele vai atingir o teu olho e um dia essa conta vai chegar. Tá? Então, usar o material apropriado, a solução apropriada para a lente que você está usando é fundamental. E uma situação muito importante, pensando que nós ainda estamos de jaqueta, ainda está friozinho. Guarapuava ainda está frio, né? Mas logo, logo começa a chegar o verão, a gente começa a ir para a piscina, para os balneários, né? Ou mesmo quem faz natação, que daí acaba indo para a piscina aquecida e aí faz o ano inteiro. Lente de contato e piscina não combinam, gente. Existe um bichinho na nossa água que se chama acantameba. E a acantameba, ela tem praticamente o tamanho dos poros da lente de contato. Então você coloca a lente de contato. Mas isso tem em todas as águas de piscinas, tem, assim, por exemplo. Só que existe uma quantidade, por exemplo, quando a gente considera que uma água ela é ideal para banho, ela tem que ter uma quantidade, uma colônia de micro-organismos baixa. E isso a Sanepar tem lá toda, falando Sanepar, porque nós estamos no Paraná, então a Sanepar ela tem toda uma tabela onde os químicos ficam, ou enfim, o pessoal de controle de qualidade do produto fica verificando quantos micro-organismos por milímetro cúbico você tem nessa água. E daí essa água é aprovada ou reprovada, tá? Mas enfim, a água da piscina, a água do chuveiro, ela não é a água do nosso filtro, ela não é a água que nós bebemos. Não, que vai estar ela é a água ali, própria para banho, para higienização, mas ela não é uma água para consumo com uma quantidade ou isenção de micro-organismos, de partículas. Então, se isso vai na tua lente de contato, daí você colocou a lente e começa a machucar o olhinho, você fatalmente vai fazer uma úlcera por acantameba, que inclusive é uma das principais doenças de indicação de transplante de córnea hoje para usuários de lente de contato é por conta de úlceras por acantameba. Acantameba. Tá? Nossa, então, que nomezinho, né? Então, e o bicho realmente, lembra daquilo que eu falei, bactéria faz um barulhão. Alguns bichos vão machucando aos poucos e quando você vê tá com uma lesão ali, ela vai fazendo uma necrose, literalmente ela faz um apodrecimento da área lesada. É realmente Mas é complicado. diferente a pessoa que usa lente, por exemplo, principalmente nessa época de verão ou quem faz natação, o que ela sente no olho é diferente de uma conjuntivite. Por exemplo, que a conjuntivite também geralmente é mais nessa época de verão, né? Algumas podem ter secreções brancas ou secreções amareladas, o que a gente chama de mucopurulenta. Você tem uma fotofobia, uma dificuldade muito grande com a claridade, mas a visão não está ruim. Quando a lesão vai para a córnea, normalmente você começa a ter um borramento da visão. Então você tem uma característica de conjuntivite, só que a visão começa a estar prejudicada. Fica a visão prejudicada também. Exatamente, daí você começa a sentir que está baixando a qualidade da visão. Às vezes você olha para aquele banco, vê o banco, vê a cadeira, vê um quadro na casa, só que você não consegue ter qualidade da imagem que você está vendo. Então isso é um sinal de que a estrutura
que tem que corrigir as necessidades de graus está com algum tipo de problema. Dando uma pausinha aqui na nossa conversa, que, nossa, já foi uma conversa muito produtiva, com muitas dicas, muitas informações, e tem muito mais por aí, né? Agradecer o pessoal da Erva Mate 81, que são nossos parceiros aqui, a gente está tomando um chimarrão enquanto conversamos. Agradecer também o pessoal da Formédica, lá o Félix, a Karine, que também até a gente está aqui também parceiros tanto da revista Mais Saúde quanto do Conexão Mais Saúde. A Luciana e o Alex da Ortodontic também, que acreditou nesse projeto desde o primeiro momento. Mandei uma mensagem para ela, falei, ó, a gente está com um novo projeto, Conexão Mais Saúde. Ela, não, tô lá, já veio aqui, já participou, já está patrocinando também, né? Porque a gente sabe que no começo é difícil. É mais um projeto, é mais um desafio, né? E a intenção do Conexão Mais Saúde é justamente isso, é sempre trazer profissionais qualificados da área de saúde, né, para compartilhar com vocês o seu conhecimento. Então, eu sempre brinco, se você tirou 1, 2, 3 dicas daqui e leva para o seu dia a dia, leva para a sua vida, já está valendo super a pena, né? E o óculos também tem que ter um filtro adequado, né? Porque às vezes a gente compra o óculos e não sabe também como ver se ele tem o filtro de UVA, UVB adequado, né, para a proteção mesmo dos raios, né? Isso é uma dica importante. O óculos de sol, normalmente as pessoas assim, não, mas meu óculos de sol ele tem filtro, porque a lente é colorida. Não, gente, a lente colorida é só para dar a sensação de estar na sombra. O filtro, ele é um tratamento químico, por isso que ele pode ser feito numa lente incolor. Você pode estar protegida dos raios, tanto ultravioleta quanto do raio violeta, que no caso são dos LEDs, das telas de smart, das telas de computador e de TV, e mesmo das lâmpadas, cada vez mais a gente está tomando banho de LED, né? Então, o tratamento químico na superfície, você pode fazer até numa lente incolor. E quando você pergunta, como que eu vou saber se o meu óculos tem um filtro adequado? Então, primeiro, faça aquisição em locais que sejam de confiabilidade, que trabalhem com esse tipo de produto e que tenham notoriedade no produto que eles vendem. E como eu vou saber se a minha lente realmente tem filtro? Vocês podem pedir na ótica ou, enfim, ali no estabelecimento que vocês estão fazendo a aquisição do produto, para que façam um teste na frente de vocês. Todos eles têm que ter um leitor de filtro. E aí tem um aparelhinho que ele dispara um feixe ultravioleta e vai bater lá naquela outra parede. Então, quando você liga, você já vê aceso o roxinho lá. E você vai colocar a lente no meio do caminho. Se essa lente tiver filtro, vai deixar de passar aquela energia para o outro lado. Essa luzinha, por exemplo, as luzinhas azuis, se for uma luzinha azul, ela não vai passar para cá. Ela não vai passar. Então você tem desse lado o disparador e aqui o receptor. Então quando está sem lente nenhuma, ele tem que chegar ao feixe lá. Quando você coloca uma lente de óculos, ali, como se fosse uma barreira ali, exatamente, né? Seja uma lente solar ou uma lente incolor, se ela tiver filtro, ela vai fazer de fato a barreira. Então o feixe de luz não vai chegar do outro lado. E aí você sabe que você está diante de um produto de qualidade. Existem alguns produtos mais sofisticados que ele consegue inclusive dosar quanto do filtro que ele consegue bloquear. Vou explicar um pouquinho melhor isso. Quando vocês vão comprar óculos, às vezes vem lá o filtro de 400. Então existe uma legislação brasileira que coloca que qualquer lente produzida no Brasil que tenha de 380 acima, ela é aprovada, tá, pelo Inmetro. Então é uma lente que você pode comercializar. Mas esse não é o único detalhe da lente. Ela não pode ter distorções. Então são duas situações. A lente tem que ter filtro e não pode ter distorção. E aí, se ela tiver essas duas qualificações, ela é liberada para que seja... E a distorção, tem como o cliente ver na hora que ele está comprando, assim, se... Normalmente, a gente vê também através de aparelhos, né? Aí, no consultório, a gente tem os aparelhinhos que conseguem testar isso para o paciente, se ele tiver a necessidade de visualizar. Nas óticas, geralmente, a parte de distorção, geralmente é difícil o pessoal conseguir testar na hora que está comprando ali.
Eu acredito que eles devem ter algum equipamento que faça a análise da distorção também. Mas aí é uma situação um pouco mais técnica, às vezes é um pouco mais difícil do paciente entender. Para pedir no momento, né, que está comprando para ver, eu quero ver se tem proteção e quero ver se tá tudo perfeito, não tem distorção, né? Exatamente. Daí a importância de você fazer a aquisição do produto em uma instituição que realmente prive pela qualidade, né? Então, não dá para comprar uma lente solar ali na esquina, a não ser que ali na esquina tenha uma ótica. Eu não tenho absolutamente nenhum conflito de interesses, nem com óticas, nem com marcas de lentes, tá? Mas é importante que você vá numa ótica que seja da tua confiança para fazer a aquisição desse tipo de produto. Porque se a ótica está comercializando, a menos que não tenha confiabilidade, mas se ela está comercializando, porque o produto realmente é de qualidade. Isso que é importante, ter a confiança também da onde você está adquirindo o produto, né? Exatamente. E voltando na pergunta inicial desse episódio, né, do Conexão Mais Saúde, quais que seriam as 5 dicas que você daria para quem quer manter a visão super 10, assim? É difícil chegar à nota 10, né? Mas quem quer manter uma visão a longo prazo, né? Tipo, ter seus 80, 90, 100 anos e ter uma visão ainda bem considerável. Excelente. Bom, a primeira coisa é, tome muita água. O nosso corpo, ele vive de hidratação e os nossos olhos também precisam da hidratação. Então, consuma muita água. Hoje nós falhamos aqui. A outra vez tinha um copinho de água aqui para o convidado. Hoje a gente deixou o chimarrão, falhamos com a água aqui durante o Conexão. Né? O friozinho está respeitando aqui, mas daqui a pouquinho a gente dá uma paradinha ali no bebedouro. A segunda dica é jamais esfregue as mãos ou qualquer outro objeto, como lenço ou toalhas, nos olhos. Por quê? Porque o olho é um órgão exposto e ele tem uma barreira de defesa que protege. Por isso ele não fica fazendo infecção toda hora ou não fica inflamando toda hora. Mas a partir do momento que você causa uma agressão, seja através das mãos ou mesmo com objetos como uma toalha, um lenço, uma coisa é secar o olho que está lacrimejando, secar o olho que você acabou de lavar o rosto. Outra coisa é esfregar. Tá? Essa dica é pra mim, viu? Então, realmente não se dica deve... que já me pegou essa aí de esfregar a mão no olho. Não se deve esfregar. Inclusive, a campanha internacional de combate ao ceratocone de 2021, foi colocada uma pessoa dentro de um tubo de ressonância magnética e pediu para ele esfregar a mão nos olhos. E aparece a imagem, as fibras da córnea quebrando, perdendo a resistência entre elas. Por isso que a córnea começa... Que a gente acha que não é tão grave. Assim, que a gente acha que eu estou esfregando, não é tão forte ali para o olho, né? Inclusive, alguns anos atrás, acreditava-se que o ceratocone era uma doença de ordem genética, de causa familiar. E hoje a gente vê, principalmente a gente que mora em região de agronegócio, onde tem muita polinização, ou onde tem muito pólen o ano inteiro, né? E agora começa a estação das gramíneas, então é muito comum toda hora estar dando uma esfregadinha. Não é aquele que fez um esfregaço há 50 anos atrás. Não, é aquele coçador crônico que todo dia dá uma esfregadinha ou passa a toalha com um pouco mais de força nos olhos. Então isso fatalmente vai lesar a superfície do globo ocular. A terceira dica: uma alimentação equilibrada. Esse negócio de só vou comer vegetais ou só vou comer carne não é bem assim. É importante a proteína animal, nós precisamos da proteína animal, mas nós também precisamos dos sais minerais e das vitaminas, e isso a gente encontra nos vegetais. Alimentação, quanto mais colorida for, mais você vai estar introduzindo substâncias que são o combustível para a nossa visão. Para o motor do seu carro funcionar, você precisa de um combustível. Para ele funcionar com excelência, você precisa de um combustível de alta qualidade. O teu alimento, a tua fruta, o teu legume, a tua verdura, quanto mais colorido for, e lembrando, gente, esse tipo de alimento lavar muito bem.
por conta dos organofosforados. O organofosforado ele vai causar um processo de intoxicação para o organismo. E o nervo óptico é extremamente sensível ao organofosforado. Então a gente pode sim ter uma lesão, ter uma neurite óptica por conta de uma intoxicação por organofosforado. Das saladas, principalmente frutas, muita gente fala que é bom deixar, né? Quem tem o tempo de deixar uma meia hora ali com água e vinagre, você vai comer uma alface ali, deixar a folhinha ali com água e vinagre, pelo menos meia hora, né? Eu acho que isso ajuda bastante para tirar toda, né? Os a fruta também, isso mesmo. Tu deixar de molho ali, né? Às vezes a gente tem a pressa de, vou lavar aqui, vou picar um tomate, só vou lavar bem lavado e já vou comer, né? Mas se você tem esse hábito, eu acredito que para a visão também faz a diferença, né? Faz, e faz muito. Você realmente está colocando alimento e está colocando só alimento, e não alimento com veneno. Porque tem e o veneno cuidado. ele é necessário, não vou entrar nessa seara, porque a gente sabe que isso dá pano para várias discussões, mas assim, a fruta, para ela não alterar, o produto para ele não alterar, ele necessita de algum tipo de tratamento, para o bicho não comer no campo antes de ser consumido nas nossas mesas, né? Então, cuidar com relação à higienização desses produtos. E falando em alimento, agora me veio uma pergunta que até a gente já até acabou usando na revista Mais Saúde. A cenoura, que o pessoal até fala que é alimentos ricos, né, em antioxidantes, que ajuda a visão. A cenoura, que sempre tem, a cenoura faz bem para a visão. É verdade ou é um mito? Para as crianças, eu costumo dizer que assim, eu nunca vi nenhum coelho chegar no consultório para pedir um óculos. Então deve fazer bem, porque coelho come cenoura. Agora, falando para os papais das crianças, sim, ela é importante. Como eu estava falando, o nosso olho ele precisa de um combustível. Nós temos pigmentos lá no fundo do olho, lá na retina, que precisam de rodopsina e iodopsina, tá? E para poder a gente enxergar no claro e enxergar no escuro. E esse combustível vem através dos alimentos, dos beta-carotenos, dos sais minerais, da vitamina A, da vitamina C, que é muito importante, primeiro para melhorar a nossa imunidade e segundo, quando a gente se esfola, quando a gente machuca, a vitamina C, ela ajuda a acelerar o processo cicatricial, além do que nos mantém com uma característica aí de mais jovialidade, as células sofrem menos, demoram mais para entrar num processo oxidativo. Agora vamos então para a quarta dica, né? A quarta dica. Se você é do tipo que gosta de fazer atividades à noite, tem que lembrar que em algum momento você vai ter que dormir durante o dia. E é importante manter o ambiente de sono escurecido. Ou algumas pessoas não conseguem dormir num ambiente de breu total. Mas quanto mais escurecido for o ambiente em que você estiver tirando o seu sono, você vai repor as tuas energias e você vai fazer um descanso da visão, do aparelho da visão e de forma mais qualificada. Então, noites bem dormidas ou para quem trabalha à noite e precisa dormir de dia, lembrar de blackoutar o ambiente onde vai fazer o sono. Mais escurinho para conseguir meio que simular como se fosse noite, né? Exatamente. Para você realmente movimentar o teu ciclo circadiano de uma outra forma, né? E a outra importância também, pensando na questão do sono, é que a água a gente deve consumir, mas se ainda assim, noturno, o olho tiver com a sensação de mais ressecamento, lavar o rosto, não precisa, se você tem a pele mais seca, não precisa passar um sabonete à noite, mas só o fato de você lavar o rosto, que você chega com a umidade próxima do olho, você já melhora o olho, a questão do piscar. Então, se isso não estiver sendo suficiente, se você estiver acordando com o olho com a sensação de seco, usar as lágrimas artificiais antes de dormir. Tem uma outra dica muito importante. E uma dica extra, né? Isso é bacana, uma dica extra para vocês que estão nos acompanhando aqui, né? Tem uma outra dica muito importante. A gente tem que estar bem com a gente. Quando a gente está bem com a gente, todo o resto conspira a favor, tá? Então,
se você tem um problema, tente resolver e não deixá-lo, que aquilo te traumatize. Por quê? Porque ele vai tirar a tua fome, ele vai tirar o teu sono, ele vai fazer com que você fique horas a fio com o olhinho na tela do celular, do computador. Isso vai te dar mais irritabilidade ainda. Lembrando que os LEDs, eles são excelentes para dar qualidade de imagem, mas eles têm uma luz chamada feixe de luz azul, que na realidade é a luz violeta. É que a gente chama de luz azul, né? E que causa um estresse oxidativo importante para a sua visão. Então, relax. Essa dica, a sexta dica é super importante, né? Porque eu percebo, assim, os dias que eu tô mais preocupada com alguma coisa ansiosa, aí eu já não durmo bem à noite, porque a gente até não deve levar, mas às vezes a gente leva as preocupações junto pra cama, né? A gente deveria deixar bem longe, mas a gente leva, né? Aí o outro dia a gente já acorda estressada, porque aí tu acorda várias vezes, dormiu mal, né? Aí tu já vem a trabalhar cansada, aí, tipo, quem trabalha em escritório vai trabalhar o dia todo na frente do computador, daí, tipo, eu tenho até minha lágrima artificial ali do ladinho, mas se tu esquece, daí tu vai estar forçando, aí às vezes tu já se alimenta menos que deveria, porque tu já está estressado, né? Então acho que essa sexta dica é essencial, que é quando você tenta resolver o teu problema o mais rápido possível e estar de bem consigo mesmo, né? Essa importância de você deixar um pouquinho de lado o uso exagerado dos LEDs, hoje nós temos estudos que comprovam que está havendo um fenômeno de uma curva de aumento significativa para miopização de pessoas que, assim, a miopia, eu tenho miopia por quê? Porque eu tenho uma genética familiar que me deu esse presente. Agora, as crianças hoje em dia estão começando a desenvolver miopia, mesmo que não tenham genética, mas por conta do excesso de exposição. De tela, às vezes também, né? E a indústria já entendeu que esse é o filé do século. Tanto é que algumas multinacionais do ramo de produção de lentes para óculos estão produzindo lentes planas, ou seja, lentes sem nada de grau, com filtro para luz azul. Então, tem as lentes Kids aí, que não tem nada de grau, mas já tem filtro, por quê? Porque as crianças estão touch. Ainda não falaram mamãe e papai, mas estão touch. Estão mexendo ali no tablet, no celular, né? Exatamente. Eu sempre brinco que meu menino, quando era pequeno, a gente ia para um restaurante e levava Hot Wheels, levava bonequinhos de super-herói, e enquanto a gente estava jantando, ele ficava brincando ali. Hoje você olha para a mesa ao lado, tem um bebê no bebê conforto e uma tela. Escorado na mesa, né? Às vezes os pais deixam o copo aqui, né? Deixa o copo e escora o celular aqui e a criança está na cadeirinha ali. Exatamente. E às vezes é o momento do casal de poder fazer uma refeição e estar junto em família e precisa entreter o pequeno ou a pequena, né? E acaba usando a tela. Então, assim, claro que a indústria já viu isso daí e hoje a gente sabe que tem lentes sendo produzidas sem nada de grau, mas com filtro. E também está sendo utilizada principalmente para o pessoal de office, que acaba ficando o tempo todo na frente da tela também, né? E que às vezes vai para uma consulta oftalmológica e a gente faz lá a medida dos graus, a refração, e não encontra nenhum tipo de grau. Mas se essa pessoa fica muito tempo na frente da tela, hoje nós já receitamos lentes planas, lentes que não têm grau, mas que têm o filtro para que a pessoa possa ficar na frente da tela e não trazer um prejuízo para a sua visão. E como é difícil, né? Eu sei porque eu tenho 2 pequenos e mesmo o menor que tem 5 anos, né? A gente até foi inventar de dar o celular para ele ano passado, mas era meio que para dar mais de manhã, que estava ele com a irmã com a babá. E como eles se apegam à tela, né? Daí agora a gente está tentando tirar, diminuir, até os 2 tem um tempo limite durante o dia, né? Mas a gente está tentando diminuir e a gente vê que os joguinhos no celular, para eles que são criança, tipo, é muito viciante. É bem difícil, assim, quando você tenta regredir o tempo de tela, né? Eles têm uma interação, né, full time. Colocou aqui,
parece que você Daí pode anestesia falar, a criança, nem, né? nem responde, pode falar. Às vezes eu falo assim, nossa, já perguntei 5 vezes a mesma coisa. Ah, não, claro que eu perguntei 5 vezes, eu perguntei, você não me respondeu, perguntei de novo, né? Aí se tirar o celular da frente vai responder, né? Mas se tu tá perguntando, né? É isso mesmo. Mas é uma realidade que veio para ficar e cada vez a gente sabe que ela tem uma tendência a evoluir mais. Mas enquanto isso, eu diria que a melhor forma é cuidar e usar os filtros quando tiver necessidade de ficar muito tempo exposto. Lembrando que a cada 2 horas você deve sair de frente da tela e tomar água. E quando eu falo para ir tomar água, não é deixar o copo de água do lado, não. É ir até o bebedouro, é ir até a geladeira. O fato de você levantar da frente da tela e caminhar faz com que você olhe para várias posições, para várias distâncias. E isso faz o relaxamento da visão. Lembrando que depois dos 40, a gente começa a perder a capacidade de focalizar bem para perto. E quando a gente precisa de ficar o dia inteiro trabalhando só perto, a gente fatalmente vai induzir uma alteração e, como eu disse já no começo, um dia essa conta chega. Porque às vezes eu tenho o costume mesmo de deixar o copo de água do ladinho do notebook ali, e daí quando vê, passa ali, né, enche, aí só lembro de encher de novo quando eu vejo que acabou, né, porque eu tomo bastante água, daí eu vou, encho de novo, né, mas isso é bem importante, né, mesmo que você deixe um copo ali, mas a cada 2 horas dá uma voltinha, ir no banheiro, encher de novo o copo de água, né, para não ficar tipo só na tela ali, né, concentrado e olhando, porque às vezes nem piscar direito a gente pisca, de tão concentrado que tu tá, né, na tela do notebook ou do celular ali, né? Não, isso realmente é perfeito. E lembrar que depois dos 40, a gente realmente vai começar a ter essa queixa da presbiopia, que é a dificuldade de enxergar para perto. Durante alguns meses do ano, a oftalmologia brasileira realiza várias campanhas falando da seriedade do cuidado. Então, gaste 2 minutos da tua vida por mês olhando essas campanhas e vendo as dicas importantes que elas têm ali para poder te dar. Isso realmente pode salvar a tua visão e pode também salvar a visão de um ente querido seu. Não sei se tem mais dicas extras, doutora Eliana. Na verdade, a gente tem assuntos, assim, na área de oftalmologia, né? A gente tem assuntos para vários episódios de podcast, né? Porque é muito conteúdo, né? Maio teve mês importante na oftalmologia, você falando de campanhas, né? Agora setembro tem doação de órgãos, né? Então, realmente, cada mês tem uma campanha de conscientização que vale a pena vocês estarem acompanhando. Tem o site também, né? Da Sociedade Brasileira de Oftalmologia também, que é legal, que também tem todas as campanhas, né? Exatamente. E a Associação Paranaense de Oftalmologia, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto conosco, vamos estar realizando uma campanha de orientação com relação ao retinoblastoma. O mês de setembro, para ser mais exato, dia 18 de setembro, é o Dia Nacional de Orientação ao Combate pelo Retinoblastoma. No dia 16, nós vamos estar fazendo uma campanha junto com os alunos da medicina para poder passar para o público a importância do exame, do cuidar do olhinho. E no dia 18, que é o Dia Nacional, nós vamos estar fazendo um evento científico para poder passar essas orientações e esses cuidados, onde a gente tem como público-alvo o estudante de medicina e os médicos que são da área de pediatria, de oncologia, de genética e da oftalmologia, que são os principais setores envolvidos aí no retinoblastoma. Então, gente, ó, já teve dicas aqui já de campanhas, né? Dia 16, que dia que vai cair da semana? Você já chegou Num sábado. Num sábado, e nós vamos estar no Shopping Cidade dos Lagos, conversando com as pessoas que por ali passarem e que quiserem receber uma orientação, né? Eu acho que toda a informação é importantíssima para a gente preservar ou qualificar as nossas vidas e as vidas dos nossos entes queridos. Então já é bom saber que no dia 16, então no sábado, lá no Shopping Cidade dos Lagos, vai ter você, toda a tua equipe lá, né? Passando esses detalhes, todas as informações, né? Sim.
Então a gente agradece a doutora Eliana Pires, né, que tirou esse tempinho para vir passar todas essas informações, todo esse conhecimento. Até eu tinha coisas assim que eu perguntei e me interessei porque não sabia. Então é sempre bom a gente estar aprendendo mais. A doutora Eliana tem consultório aqui também em Guarapuava, né? Ali é Coronel Saldanha, né? Isso, Coronel Saldanha, 2351, Centro Oftalmológico de Guarapuava. É super, né, uma profissional que já está há anos e anos no mercado, super competente, é médica, oftalmologista, agora também, acho que desde o ano passado é docente, ou mais do ano passado, né? Já tem uma estradinha aí, começou antes da pandemia. Nossa, eu achei que era 2 anos, né? Então já faz um tempinho. Já faz. Inclusive, a primeira turma de medicina formando em Guarapuava está no 6º ano agora, então nesse ano de 2023 nós temos formando a primeira turma de medicina. Já, nossa, você viu rápido, que bacana? Eu achei que ia demorar mais, né? Pois é. Essa meninada é o brilho do nosso olhar. Então a gente agradece a doutora, né? E com certeza a gente vai ver mais vezes ela por aqui trazendo mais conteúdo, né? Compartilhando conhecimento. E eu até esqueci, porque eu me envolvi tanto hoje no assunto, foi tão legal, que eu esqueci de pedir para você curtir, né? Já ativar o sininho, se inscrever no Conexão Mais Saúde, curtir, né? Pegar o link ali, mandar para os familiares. É um assunto que te interessou, é um assunto que vai interessar teu pai, tua mãe, teu irmão, teus amigos. Já mande o link ali do Conexão Mais Saúde, porque esse canal é dedicado para a sua saúde, para o seu bem-estar e para a sua qualidade de vida. Então não esqueça de já se inscrever, já ativar o sininho para ser o primeiro a ficar sabendo quando entrar um conteúdo novo no ar.